Agora quero que você abra comigo no capítulo 12 de Hebreus. O capítulo 12 de Hebreus. Está muito ventando aqui onde estou e preciso segurar minha Bíblia ou ela vai voar. E esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas que são abaladas, como das coisas que são feitas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor piedoso. Sabe, eu li um artigo há algum tempo atrás, acho que foi na Harper's Magazine, intitulado Adeus São Francisco. E o título desse artigo indicava que a falha de San Andreas, que percorre a Califórnia de cima a baixo, pode explodir a qualquer momento no que talvez seja o maior terremoto que o mundo já conheceu. E alguns cientistas britânicos vieram até aqui, e a BBC, a British Broadcasting Corporation, os acompanhou. E logo sentiram que isso pode acontecer a qualquer momento, disseram eles. Não se, mas quando. Duas placas de massa interna quente e lentamente em movimento estão começando a se esfregar uma na outra. As bordas são irregulares, estão começando a se curvar. E eles dizem que isso pode atingir bem debaixo da Baía de São Francisco e matar milhares de pessoas e ferir outros milhares. E ao ler esse artigo, me pareceu que isso poderia ser um retrato do nosso mundo hoje. Novas ideias econômicas, sociais, científicas e religiosas se esfregando e se dobrando contra os valores tradicionais que sempre mantivemos nos Estados Unidos e no Canadá. E há uma pressão interna crescente contra toda forma de contenção, à medida que mais e mais pessoas desejam apenas gratificação pessoal. E o mundo está caminhando para um grande terremoto internacional, cultural e político. A menos que algo aconteça, e esse algo terá que ser um mover sobrenatural do Espírito de Deus em todo o mundo. Tensões internacionais. Olhe para o chifre da África, ou o Oriente Médio, ou a União Soviética e a China, com todas as suas declarações contra si. O Sr. Zhou Enlai disse antes de morrer: não estamos nos preparando para a paz na China. Estamos nos preparando para a guerra. A falha tecnológica. A ciência quase pode agora construir o paraíso na Terra. Mas mesmo quando o homem estava no paraíso, ele se rebelou contra Deus. E foi aí que o primeiro pecado foi cometido. Justiça social total naqueles dias. Sem guerras, sem forças policiais, sem exércitos, sem Vietnãs, sem morte, sem sofrimento, sem hospitais. No meio disso, o homem se rebelou contra Deus. A ciência poderia nos levar quase ao ponto do paraíso novamente, se não fosse pelo fato de que o homem é um pecador. Ele tem luxúria, ganância e ódio. E por causa disso, o homem está sob a sentença de morte. A falha tecnológica torna impossível que a história se repita. Dizemos que a história se repete. Mas há um elemento nos tempos modernos que é diferente de qualquer coisa na história do mundo. E esse elemento é a tecnologia. Ora, até por volta de 1835, o homem só podia ir tão rápido quanto um cavalo podia correr. Veja quão rápido podemos ir hoje. 18.000 milhas por hora através do espaço. Em pouco mais de menos de 150 anos, tudo isso aconteceu. E então hoje temos a questão da engenharia genética e da manipulação ambiental. E elas estão fazendo com que os cientistas procurem freneticamente diretrizes éticas. O que vai nos guiar se rejeitarmos os 10 mandamentos, rejeitarmos o Sermão do Monte e rejeitarmos a ética bíblica? O que vai nos impedir de colapsar? E então existem as falhas pessoais que você tem em sua própria vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos com seu vizinho. As tensões estão aí. Jesus disse que viria um tempo em que os corações dos homens desfaleceriam de medo. Desfaleceriam de medo, tédio, ansiedades, culpa, medo da morte, perda da saúde. Quantas pessoas estão me assistindo agora que já foram informadas de que têm uma doença terminal? Muitos de vocês que estão sentados aqui
Serão informados ainda este ano por um médico de que só tem alguns meses de vida e você pode ser uma pessoa jovem. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Sim, estamos vivendo um período de crise. E Jesus disse: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações em perplexidade, o mar e as ondas rugindo, os corações dos homens desfalecendo de medo, olhando para as coisas que estão por vir sobre a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Sim, Jesus disse, os poderes dos céus. Eis que a terra e o próprio céu serão abalados pelo que está por vir. E foi isso que acabamos de ler em Hebreus. A Bíblia diz que Deus vai abalar a terra mais uma vez, e os céus, as estrelas, os planetas serão abalados. Mas haverá algumas coisas que permanecerão, que sempre serão as mesmas, nas quais você sempre poderá confiar. Primeiro, a natureza de Deus nunca muda. Deus disse: eu sou o Senhor Deus, eu não mudo. A Escritura diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso significa que Deus não muda nem a espessura de um cílio. Em todos os séculos, Deus é imutável em sua santidade. Deus é um Deus santo e justo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus é um Deus santo e um Deus justo, e Deus não tolera o pecado. Ele ainda o odeia, porque é um Deus santo, e Deus é um Deus de juízo. A Bíblia diz que o Senhor julgará os confins da terra. Cada coisa secreta será trazida à luz. Há um dia de juízo chegando, isso não mudou. O dia foi marcado, foi determinado. Deus é imutável em seu amor, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus ainda ama, e ama com um amor tão eterno que deu seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por você. E se não fosse por isso, não haveria esperança no mundo. Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo, e voltará. E essa é a esperança que temos. E essa é a boa notícia do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Eu tenho boas novas para você. A boa notícia é que Deus te ama. Ele tem um plano para a sua vida. Há um propósito para viver. Há uma razão para existir. Não desista. Não se deixe amedrontar pelas manchetes. Deus ainda é soberano. Ele ainda está no trono. E aqueles de nós que o seguem e o servem têm um futuro mais brilhante que o amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã, escreveram os Gaiters. Sim, Deus é amor. E Deus amou de tal maneira. Outra coisa que não mudou é a palavra de Deus. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A primeira pergunta que o diabo fez ao homem e a Eva no jardim do Éden foi: é assim que Deus disse? Ele tentou fazê-los duvidar da palavra de Deus, mas esta palavra não muda, ela é imutável. É por isso que é importante lê-la todos os dias e estudá-la. Deixe-a ser seu guia. E então, a natureza humana não muda. Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Isso mudou? Olhe para o mundo hoje. Leia as manchetes sobre os assassinatos, os roubos, os homicídios, os assaltos e os estupros ao redor do mundo. Não apenas no Canadá ou nos Estados Unidos, é mundial. Uma convulsão mundial de violência e terrorismo. Foi isso que Jeremias disse. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O seu coração, o meu coração. Você não sabe do que seria capaz sob certas circunstâncias. Somos todos pecadores. Pecadores por nascimento, pecadores por escolha, pecadores por prática. Precisamos que o pecado seja perdoado. Você não pode ser reconciliado com Deus. Você não pode ir para o céu a menos que esses pecados sejam perdoados. E Deus diz: eu posso te perdoar se você se arrepender do seu pecado e receber meu Filho, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Outra coisa que não mudou: a lei moral não mudou. É mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um tio da lei, disse Jesus. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria ainda é pecado. Honra teu pai e tua mãe. Rebelião contra a autoridade dos seus pais ainda é pecado.
Não cometerás imoralidade. Se você cometeu imoralidade, você é pecador. Não furtarás. Colar na escola, roubar em uma loja. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir. Você já contou uma mentira? Você pode dizer: Billy, infelizmente quase todos esses eu cometi. Bem, suponha que você tivesse quebrado apenas uma dessas leis. Só uma única vez. Isso já faria de você um pecador. Porque a Bíblia diz que se guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos em um só ponto, somos culpados de toda a lei. Então, nesse sentido, todos nós quebramos todos os mandamentos. Pecamos contra Deus. Qualquer que seja a cor da nossa pele, qualquer que seja a nossa filiação religiosa, somos pecadores. E precisamos de reconciliação. Precisamos de justificação. Precisamos ser redimidos. E foi por isso que Cristo veio, e foi por isso que ele foi à cruz. E então, em quinto e último lugar, a promessa de sua volta não mudou. Ele virá novamente. O general MacArthur disse quando deixou as Filipinas: Eu voltarei. Cristo disse antes de partir: Eu voltarei. Eu creio que ele vai voltar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. Esse será o maior congresso de paz e desarmamento que o mundo já conheceu. E será a única conferência que realmente funcionará. Todas as nações estarão reunidas. Talvez venham a Nova York e se sentem no edifício das Nações Unidas, eu não sei. Mas todas as nações do mundo, eu creio, vão se reunir em Jerusalém. E a paz será ditada. Viveremos sob uma teocracia, Deus governando. E eu preferiria confiar no Senhor Jesus Cristo para governar esta terra do que em qualquer homem que já viveu, exceto Ele. Ele governaria com justiça e amor, misericórdia, ternura e perfeição, qualidades que não vemos hoje em nenhum homem. Porque qualquer homem que elegemos ou que sobe ao topo ainda é um homem. Seu coração não foi transformado. Jesus disse: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele estava subindo ao céu, 2 homens vestidos de branco ficaram ao lado dos discípulos, que estavam com lágrimas nos olhos. Esses discípulos observavam a ascensão do seu Senhor. E esses 2 homens disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir do mesmo modo como o viste subir. Você sabe qual era a música favorita de Winston Churchill? Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. O credo niceno, que todas as nossas denominações, ou quase todas aceitam, diz: Ele há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. Charles Wesley, o grande hinista inglês, escreveu 7.000 hinos. Temos aqui na plataforma o Dr. Oswald J. Smith, que foi um dos maiores compositores de hinos do nosso século. E agora os Gaither, cujas canções são cantadas no mundo inteiro. Mas Charles Wesley escreveu 7.000 hinos. Você acredita nisso? E 5.000 deles tratavam da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando a rainha Elizabeth II, sua rainha, foi coroada, você se lembra? O arcebispo de Canterbury colocou a coroa sobre sua cabeça. E aqui está o que ele disse ao colocá-la: Eu te dou, ó graciosa Senhora, esta coroa para usar até que aquele que tem o direito de usá-la volte. Isso faz parte da história da Grã-Bretanha. Quando um soberano é coroado, reconhece-se que é algo temporário. E essa coroa, um dia, será usada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A grande pergunta que o mundo enfrenta hoje é: quem vai restaurar a ordem? Quem pode enfrentar os perigos? Quem pode governar o mundo? Eu te apresento o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso.
A Bíblia também nos diz isso. Os 2 últimos versículos da Bíblia dizem: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. O último pensamento da Bíblia é a volta de Jesus Cristo. Agora, antes da sua vinda, ele fez certas previsões. Ele disse que haveria sinais que poderíamos observar. Ele disse que haveria convulsões, haveria terremotos sociais e políticos, bem como físicos. Guerras em todo o mundo, violência, permissividade moral, tribulações tanto para judeus quanto para cristãos. Sofrimento, anticristos, pessoas traindo umas às outras, tudo caminhando para o Armagedon. É aí que estamos agora? Eu não sei, porque ele nos advertiu contra tentar marcar uma data. Mas todos os sinais parecem indicar que algo precisa acontecer em breve, ou talvez não reste uma raça humana. E sabe, é interessante para mim que não estamos ouvindo muito sobre isso dos púlpitos hoje em dia, mas estamos ouvindo dos cientistas e dos líderes governamentais de muitas nações do mundo. E parece que os profetas do nosso tempo se tornaram os cientistas, os sociólogos, os filósofos e os líderes políticos que estão nos alertando, como o presidente Carter fez outro dia quando disse: estamos num caminho perigoso agora. O que acontecerá quando Cristo vier? Tenho boas notícias para você. O pecado, o sofrimento e a morte são os 3 maiores problemas que o homem já enfrentou. Eles estão conosco desde o começo. A ciência não resolveu nenhum deles. Não resolveu o problema do pecado no coração humano. Não resolveu o problema do sofrimento. Você pode colocar uma pessoa no melhor hospital do mundo e ela ainda sofrerá. Coloque-a sob o melhor cuidado psiquiátrico e ela ainda sofrerá, porque o homem é um ser que sofre. A ciência não pode resolver esse terrível problema do sofrimento humano. Não conseguimos resolver o problema da morte. Homens ainda morrem aos milhares todos os dias, por todos os tipos de causas. Mas Jesus vai eliminar tudo isso. O pecado será eliminado. O sofrimento será eliminado. A morte será eliminada. A paz será estabelecida na terra. Seu nome será chamado Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. A Escritura diz que nossas instituições sociais serão reconstruídas. A pobreza será eliminada. A justiça social prevalecerá em todo o mundo. O reino de Deus triunfará. Estou feliz por estar do lado dele. Estou feliz que ele me escolheu há alguns anos e eu nasci de novo e recebi Cristo no meu coração. E agora eu sei que estou pronto para entrar em seu reino, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu já entrei no reino e tenho a vida eterna. Agora eu não preciso esperar até morrer para receber isso. Eu já tenho agora. Então o futuro não guarda nenhum medo para mim, mas o futuro me traz medo quando eu penso em você, que talvez ainda não conheça a Cristo. Qual deve ser a nossa atitude até aquele momento em que ele vier? Devemos esperar com paciência, porque necessitais de paciência, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Isso está em Hebreus 10. Já se passaram 2000 anos desde que ele fez essas promessas. Pedro disse que as pessoas começariam a perguntar: onde está a promessa da sua vinda? Em todos esses 2000 anos, as pessoas o esperaram. Ele não veio. O que está errado? Aconteceu alguma coisa? Não. Tudo está correndo exatamente conforme o cronograma de Deus. Deus planejou assim. Era para ser assim, para que viéssemos a Ele por fé simples e o aceitássemos em nossos corações como Senhor e Salvador. Sim, devemos esperar com paciência, porque Ele virá, e também devemos vigiar. Você acorda algumas manhãs e diz: Senhor, talvez hoje o Senhor venha. Você vai dormir à noite e diz: Senhor, talvez enquanto eu estiver dormindo, o Senhor vai voltar. Estamos esperando com expectativa ansiosa pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, disse Paulo em Filipenses 3. Você está esperando e vigiando, e então devemos trabalhar. Porque ele vem não significa que devemos ir para casa, sentar e esperar sem fazer nada e dizer: não há nada que eu possa fazer para ajudar o mundo. Isso deveria nos levar a trabalhar mais do que nunca. Trabalhar mais na sua igreja, mais na sua comunidade. Fazer mais boas obras do que nunca.
orar pela paz, trabalhar pela paz, ajudar em todas as boas causas. A Escritura diz: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus disse que quando voltar, Ele deve nos encontrar trabalhando mais do que nunca. Eu conheci algumas pessoas que dizem: não adianta evangelizar, não adianta contribuir para missões, não adianta ajudar os famintos do mundo porque Jesus vai voltar e não conseguiremos resolver todos os problemas mesmo. Essa é uma atitude não bíblica e é um pecado. Devemos estar trabalhando e contribuindo e orando e vivendo com expectativa de que Ele vai voltar. Mas isso deve aumentar o nosso zelo, deve intensificar nossos esforços. Quanto a mim, pessoalmente, de vez em quando leio nos jornais que algumas pessoas esperam que eu vá me aposentar em breve. Bem, quero dizer a você que eu não pretendo me aposentar até que o Senhor me aposente. Eu sei que estou ficando um pouco mais velho, mas quero dizer que estou me sentindo melhor do que nunca na minha vida. E o Senhor tem me dado força extra e tem dado à nossa equipe força extra. E nós vamos continuar. Vamos continuar pela graça de Deus e com a sua ajuda, com as suas orações e com o seu apoio, levando este evangelho por todo o mundo. E então a última coisa que devemos fazer é nos preparar com urgência. Jesus disse: portanto, estai vós também preparados, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Você está pronto? O que você precisa fazer para estar pronto? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Mas você pergunta: como eu faço isso? Você diz: Senhor, eu sinto muito. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Estou disposto a mudar meu modo de pensar e viver. E estou pronto para colocar toda a minha vida sob o senhorio de Jesus Cristo. Estou mudando minhas prioridades. Isso é arrependimento. Você pode fazer isso hoje, agora, hoje. Em segundo lugar, pela fé, você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha feito isso quando entrou para uma igreja, mas quer reafirmar esse compromisso porque você realmente não tem certeza. Veja, você pode ser membro de uma igreja e não ter um relacionamento pessoal e diário com Cristo, e você não tem certeza de que tem esse relacionamento. A paz, a alegria e o amor dele não são seus, e a certeza também não está presente. E nesta tarde maravilhosa e gloriosa você gostaria de ter certeza. Eu vou pedir que você faça algo que temos visto milhares de pessoas fazerem nos últimos dias. Vou pedir que centenas de vocês se levantem de seus lugares e venham até aqui à frente deste palco. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você onde estão. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. E eu peço que ninguém saia do estádio. A tentação é correr e sair na frente de todo mundo. Mas, por favor, fique onde está. Este é um momento sagrado. Este é o momento da eternidade com milhares de pessoas aqui. Porque eu peço que você venha. Toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. E Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer abertamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há algo em vir à frente e se colocar publicamente que resolve e sela essa decisão na sua vida. E muitas pessoas já começaram. Você venha também, e desse grande bloco de pessoas aí atrás, levante-se e venha rapidamente. Vai levar cerca de 2 minutos para chegar. Então comece agora, rapidamente.